Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tô na rua, né, vim dar um passeio no sabadão com a esposa, mas eu queria muito dar um recado aqui. Um vídeo curto, um vídeo rápido, eu queria muito dar um recado importante, falar sobre o Juninho Vieira. A gente brinca Juninho Shrek, né? E eu queria muito contar com o apoio de cada um de vocês e o apoio do Felipe Luiz. Mais importante, o apoio do Felipe Luiz. Eu vou revelar aqui algumas situações, conversei inclusive, né, apurei com o próprio jogador, uma situação do treino. Vou falar aqui com vocês sobre isso. O jogador está hiper empolgado, hiper motivado. E eu acho que a gente precisa, o torcedor do Flamengo precisa perder um pouco o preconceito e parar de criticar antes do cara ter uma oportunidade de verdade. Quantas oportunidades ele teve reais de começar jogando com o Arrascaeta, Luiz Araújo, com os jogadores ali do meio campo, com o time bem armado. Tá entendendo o que eu tô falando? Você, torcedor do Flamengo, tá entendendo o que eu tô falando? Para pra pensar. Ele entrava, nunca tinha a formação perfeita com o Arrascaeta, com o Saul, com o Pulgar. Sempre tinha algum problema. Sempre tinha algum problema. Ele nunca entra e, mesmo assim, se a gente classificou na Libertadores, teve gol dele. Foi o gol dele salvou a classificação do Flamengo. Em algum momento foi importante aquele gol dele. Então, gente, só para deixar claro aqui, eu realmente acredito que o jogador não foi contratado à toa. Era destaque lá no Karabakh, no Azerbaijão. O que é o futebol do Azerbaijão? Mas não é isso, gente. Se ele chamou a atenção do scout do Flamengo, e o scout do Flamengo tem acertado tanto nas contratações, Carrascal, o Samuel Lino teve um momento aí de baixa, mas olha quantos jogadores do Flamengo contratou, Saul, Jorginho, tem acertado muito nas contratações. Não é possível, né, que o Juninho não tivesse alguma coisa que chamasse a atenção do scout. E eu não tenho dúvida disso. Eu quero aproveitar esse vídeo, eu não quero nem, não vou fazer nem propaganda nenhuma. Eu vou deixar o comentário fixado aí com os anunciantes, vou deixar tudo aí, tá? Você que quer ter oportunidade, ganhar dinheiro, etc e tal, tá tudo aí no comentário fixado. Eu não vou falar de nada. Eu quero muito conversar com vocês sobre essa situação do Juninho. Eu vi uma postagem hoje de um perfil do Flamengo, olha só, uma página que fala sobre o Flamengo, tá? Eu vou trazer aqui agora, olha só, Rubro Negro Interativo. É óbvio que foi em tom de brincadeira, né? Ele postou aqui, olha só. Olha o que ele postou. Artilharia, né? Artilheiro. Juninho foi um dos artilheiros na equipe do Flamengo no treino da manhã de hoje. O atleta marcou 18 gols. Juninho marcou 18 gols, disse o Rubro Negro Interativo. Atenção, Juninho foi um dos artilheiros da equipe do Flamengo no treino, né, com 18 gols. Então eu peguei, óbvio, chamei o Juninho aqui, mandei para ele. Falei, meu amigo, me explica isso aí. Foi treino de finalização, né? E aí ele brincou, não, pelo amor de Deus, né? Fazer 18 gols num treino, isso é zoeira. E aí eu cheguei à conclusão que são os torcedores do Flamengo divulgando isso, porque no fundo querem ver o Juninho em campo, querem ver o Juninho com oportunidade de começar jogando. E eu acho importante a gente falar aqui, a gente sabe que segunda-feira tem um julgamento do Bruno Henrique, que o recurso pode cair, né? E o Bruno Henrique pode ser punido, ficar com aqueles 12 jogos de punição, não jogaria mais esse ano. E a gente vai precisar muito do Juninho. Eu falei isso para ele, falei, Juninho, esse é o momento de você provar que a sua contratação teve sentido e mostrar o teu potencial que a gente sabe que tem. E o torcedor também acreditar. E é o momento do Felipe Luiz, é o momento de você dar oportunidade de verdade
para alguns atacantes. Não é pegar e botar o cara no fogo faltando 10 minutos. É dar uma oportunidade de verdade do jogador entrar em campo e começar jogando a mesma oportunidade que você dá pro Bruno Henrique. Direitos iguais, cara. O que o Bruno Henrique tem de melhor? E olha que eu sou fã número 1 do Bruno Henrique, mas o que o Bruno Henrique tem de melhor que o Juninho, né, que o Juninho Vieira, que ele, mesmo em má fase, entra jogando como titular vários jogos. Por que não há essa calma para ver se funciona o Juninho? Por que ele não tem a oportunidade de começar jogando 2, 3 jogos? Até ele imagina, o primeiro jogo que ele for bem, cara, ninguém segura mais. Só que aí o cara já tá ficando aí 1 ano no Flamengo, faz poucos gols. Por quê? Entra faltando 8 minutos, 10 minutos, entra num jogo que não tá o time bem postado, né? É o momento dele ter a mesma oportunidade que o Bruno Henrique tinha. Vai esperar o Bruno Henrique ser punido na segunda-feira? Que a gente sabe que pode acontecer. Se Deus quiser, não, mas sabe que pode acontecer. Por que já não dá oportunidade agora? E eu não estou fazendo nada disso contra o Bruno Henrique, que fez, inclusive, gol recentemente, tudo bem e tal. É um jogador que é decisivo, mas eu acho que, especialmente nesse jogo contra o Santos, ele deveria ter uma oportunidade de começar jogando. E não é pegar e tirar ele no intervalo, não. Deixa ele jogar. Deixa o cara jogar. O cara precisa de minutagem. Ele precisa de minutagem. E olha, eu conversei com o jogador até brincou, falou, não, 18 gols também no treino não, mas isso foi brincadeira. Mas o jogador tá hiper empolgado, querendo mostrar serviço, motivado. Ele entende que o Flamengo vai precisar dele, que o Flamengo precisa de entrega, vai precisar que ele faça gols para ser campeão, que é o momento dele fazer gols para o Flamengo ser campeão. Ele sabe disso. Inclusive, a própria diretoria, o departamento de futebol, o Boto e companhia já conversaram com o próprio Juninho para explicar para ele da importância que esse é o momento dele provar o seu potencial. Então, gente, esse vídeo aqui foi um vídeo para falar justamente sobre isso, né, sobre essa oportunidade que o Juninho tem e que eu acho que é um momento, assim, sabe, do Flamengo dar uma oportunidade de verdade, do Felipe Luiz, né, dar uma oportunidade de verdade para o jogador. Olha, eu vou aproveitar esse momento aqui, a gente está falando de energia boa, a gente já falou mais cedo da renovação do Arrascaeta até 2028, com possibilidade até 2029, multa rescisória de 215 milhões de reais, parabenizar ao José Boto, parabenizar a diretoria do Flamengo pela renovação do Arrascaeta, importantíssima, tá? A gente, então, tem aqui, no dia 8 de novembro de 1981, o Flamengo goleou o Botafogo por 6-0. Olha, gente, 44 anos hoje que o Flamengo goleava o Botafogo. Dia 8 hoje? É isso mesmo? São 44 anos hoje da goleada do Flamengo, 6-0 em cima do Botafogo, no Maracanã, partida do Campeonato Carioca. Resultado histórico marcou o início. Olha só isso, gente. Hoje, há 44 anos atrás, começava uma virada de chave no Flamengo. O Flamengo goleava o Botafogo e o Flamengo era campeão da Libertadores e Mundial. Em 36 dias o Flamengo conquistava isso tudo. E é justamente o tempo, é justamente esse momento, que tem final da Libertadores dia 29, daqui a 20 dias. Aí depois tem, se o Flamengo ganha, tem o Intercontinental, que é o Mundial. Então, 44 anos, o Flamengo metia 6-0. Aí foram 36 dias que, olha só, o time comandado por Carpegiani conquista o Carioca sobre o Vasco, ergue a taça da Libertadores da América sobre o Cobreloa, e aí depois ganha o Liverpool por 3-0 e é campeão mundial. Em 36 dias, a partir do dia de hoje, há 44 anos atrás. É realmente um momento, assim, uma data mágica, uma data impressionante, que o torcedor do Flamengo sempre vai se emocionar. Eu vou trazer aqui que em 2020 o Flamengo superou a mesma diferença para o líder a 7 jogos do fim do campeonato e foi campeão em 2020. Não é nem muito longo. O último título do Flamengo foi em 2020.
Aquele time com o Arrascaeta, já estava aí o Arrascaeta, segundo ano do Arrascaeta no Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol, tava todo mundo aí. Esses caras estavam aí. O Arrascaeta, eu falo que vai ser o cara com o maior número de títulos, até porque ele vai passar o contrato do Bruno Henrique. Ele vai 2 ou 3 anos mais que o Bruno Henrique. E aí, a gente tem o Flamengo, teve o Flamengo em 2020, faltando 7 rodadas, precisava tirar 4 pontos do líder Palmeiras. Olha que loucura, 2020, tá? A diferença é idêntica à que superou diante do Internacional 5 anos antes, né? No caso, 2020, agora a diferença é igual ao do Palmeiras também, tá? Não, Palmeiras agora, o Internacional 2020. Tanto é que o jogo era Internacional e Corinthians, o Cássio pegou, salvou o Flamengo e tal, o Flamengo perde pro São Paulo no último jogo. Naquela ocasião, o Flamengo venceu 5 dos 7 últimos jogos e foi campeão. Tá? Então, a diferença era mesmo pro Inter e não pro Palmeiras. Agora a diferença é pro Palmeiras. A diferença pro Palmeiras era em 2009 e o Flamengo conseguiu passar também em 2009. Tá? Agora o desafio é maior, é que o Palmeiras tem aproveitamento superior a 73% contra 64% do Inter em 2020. Mas, cara, isso quer dizer nada, porque o Palmeiras agora enfrenta o time do G4, né, o Mirassol, enfrenta o Santos desesperado fora, tem na equação essa questão da Libertadores, que no dia 29, a final, e pode definir muita coisa também, né? Então, olha só, os últimos 7 jogos do Flamengo em 2020, Grêmio 2, Flamengo 4, Sport 0, Flamengo 3, teve um 3-0 no Sport, Flamengo 2, Vasco 0, a diferença é que esse ano o Flamengo tinha que, se tivesse ganho o Vasco 2 vezes, o Flamengo era o líder, uma tristeza isso, empatar 2 vezes com o Vasco. Bragantino 1, Flamengo 1, Flamengo 2, Corinthians 1, Flamengo 2, Internacional 1, São Paulo 2, Flamengo 1, olha aí, o Flamengo empatou com o São Paulo dessa vez, mas o São Paulo sempre uma pedra no sapato do Flamengo, né? E os jogos agora, finais, Flamengo e Santos, Sport, Flamengo, Fluminense, Flamengo, Maracanã, Red Bull Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa, Mirassol fora, tá? A gente tem que acreditar, gente. A gente tem que acreditar, tá? Eu acredito muito, vou continuar acreditando. E se Deus quiser, apesar de todo mundo lá no GE, os caras todos apontando o Flamengo como vice, o Palmeiras vai ser campeão de tudo, beleza, eu gosto assim. Deixa a soberba lá. Eles estão dizendo que já estão sentindo essa vibe que o Palmeiras é o campeão. Tá com pinta de campeão, que falaram, né? Pinta de campeão Palmeiras, é isso aí. E a gente tá aqui, ó, na calada. Vambora. Felipe, Juninho, Shrek. Juninho, Shrek neles. Isso aí. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.